Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje de Flamengo 1, Vasco 1 pelo Campeonato Brasileiro. É um jogo bem ruim do Flamengo, preocupante. A partir do momento que a gente tem uma dificuldade, mais um jogo, onde o Flamengo apresenta uma dificuldade terrível de fazer gols, né? E o futebol ganha quem faz gol, então não adianta nada o Flamengo ter mais posse de bola, dominar mais o jogo que o adversário e não conseguir botar a bola para dentro da rede. Então, assim, preocupante. O Flamengo vem, pelo Campeonato Brasileiro, vem de 2 empates dentro do Maracanã contra times que estão lutando para não ser rebaixado. Um empate com o Grêmio, onde o Flamengo também criou inúmeras oportunidades, não converteu. No final, foi castigado com pênalti. E hoje, contra o Vasco, um clássico realmente, né? O clássico é um jogo diferente, sim, mas não dá para o Flamengo perder ponto, empatar com o Vasco. Não dá para o Flamengo perder os gols que perde. Não dá para o Flamengo ter uma dificuldade terrível em tomar decisões certas, principalmente no ataque. Não dá para o Flamengo acreditar que um elenco com Alan, Bruno Henrique, sabe, o próprio Luiz Araújo, Plata, a gente vai conseguir ganhar jogos com esses jogadores em campo. Esses jogadores são apenas para compor elenco. Eu falo, talvez vocês possam discordar do Plata e do Luiz Araújo, mas é o que eu já falei, eles são jogadores extremamente irregulares. Eles entregam um jogo bom, vários jogos medianos que não acrescentam em nada, isso é muito pouco. Então, assim, minha preocupação é essa. A minha preocupação é: será que o nosso elenco é capaz dessa reta final agora, que só tem pedreira? Por exemplo, o próximo jogo do Flamengo no Brasileirão é contra o Corinthians. Quinta-feira à noite tem jogo na Argentina, quer dizer, não vai dar para botar o time titular, provavelmente. Será que o nosso elenco é capaz de suportar esses jogos? Porque não dá, né? Especificamente no jogo de hoje, eu não consigo criticar a atitude da comissão técnica de não começar com os titulares. Aí a gente tem que dar uma confiança nos caras que estão lá no dia a dia, tem todo um conhecimento, tem todo uma condição de fazer essa avaliação. Certo? Agora, o que para mim, a cada dia, a cada jogo, mostra é que para o ano que vem é importante demais reformular esse elenco. Nós temos 11 jogadores muito bons, 12, 13 no máximo, sabe? Porque esse Mundial de Clubes pra gente, a perda do Pulgar lá foi uma tragédia. Além de perder um grande jogador como o Pulgar, tem que jogar o retardado, o imbecil do Alan, sabe? Poderia entrar com o Everton Araújo. Entra com o Everton Araújo, pelo menos marca mais. Que o Alan não marca, não faz nada de bom, né? É um retardado. Então, assim, nesse jogo de hoje, que a gente entrou, né? Com o Rossi, o Emerson Royal, que pra mim fez um bom jogo, Danilo, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, beleza, uma boa zaga, né? O Danilo tem nível ali do Léo Ortiz e do Léo Pereira. Aí vem Alan, Saul, o Carrascal, fez um bom jogo também, eu achei, independentemente do gol. Aí que começa o nosso problema, ó. Plata, Bruno Henrique e Cebolinha, sabe? Será que esses caras vão conseguir ganhar do Corinthians lá dentro? Que provavelmente eles vão jogar de novo. O Bruno Henrique, ele tenta, ele corre, ele participou do gol, mas é um matador de jogada, velho. Infelizmente, a fase atual dele é essa. A bola bate no pé do Bruno Henrique, é a bola do adversário. O Plata, há alguns jogos também que não entrega nada demais, assim. Quando tenta uma jogada individual, perde. Uma dificuldade absurda para dominar a bola. O Luiz Araújo também é aquela estrelinha que brilha um pouquinho, depois apaga. Tá apagado agora. O Cebolinha não participou do gol também, mas não entrega muito mais, né? Então, assim, o Alan também não entrega. Então, a gente vai falando jogador por jogador que é do elenco para fortalecer o time e não vai, velho, sabe? E não vai dar para jogar sempre com os mesmos, assim. Então,
a minha preocupação é bastante grande para essa reta final de temporada que só tem pedreira. Não sei se o Flamengo vai dar conta com esse elenco que tem. Sobre o jogo, mesmo, né, com o time modificado, o Flamengo começa jogando bem, faz o gol, um bom chute do Cebolinha, e o Carrascal aproveita o rebote e faz 1-0. Sobre o Carrascal, achei que ele começou o jogo bem, cara, dominando a bola de costa e conseguindo girar, acertando alguns passes. Acho que é um jogador promissor que pode dar certo nessa reta final se o Felipe Luiz usar mais ele. Inclusive, acho que poderia ter mantido o Carrascal junto com a Arrascaeta em campo, sabe? Acho que, como vocês já perceberam, a minha paciência com Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique já se esgotou, cara. Porque é muito frustrante você ver um jogo onde os caras pegam a bola e não sai nada. Então, assim, vamos tentar o Carrascal pela direita lá, véio. Sei que não é a posição dele, ele joga mais centralizado, mas, assim, pelo menos tentar alguma coisa nova. Flamengo faz 1-0, jogando melhor, porém, o que me preocupou também no jogo de hoje é assim, era um clássico, Flamengo e Vasco, meu irmão, é pegado. E eu sinto o Flamengo em alguns momentos um pouco abaixo na rotação do que o adversário, sabe? A única coisa que o Vasco poderia ter mais do que a gente hoje era vontade, determinação, correr. E em alguns momentos eu sinto que o Flamengo meio que abaixa o ritmo. Não sei porquê, sabe? E o Vasco, no lance de bola parado, no escanteio, onde o Rossi, na minha opinião, ele falha, o goleiro ou sai nessa bola estourando tudo, ou fica no gol. Ele fica no meio do caminho. Esse meio do caminho mata a zaga, mata todo mundo. Então, se o Rossi fica no gol, ele ia defender a bola tranquilamente, né? Mas também fez 2 defesas importantes, o Rossi, inclusive no escanteio também, que a bola pega na trave, e depois no chute do Matheus França. Então termina o primeiro tempo 1-1, o Flamengo começa melhor e o Vasco, na base da vontade de muito cruzamento, consegue empatar. Para o segundo tempo, né, a gente espera um Flamengo diferente, mas o Flamengo começa melhor, mas muita decisão errada na frente, muita perda de bola. Vou repetir. Cebolinha, Bruno Henrique e Plata, velho, nós não vamos ganhar de ninguém, pra ser bem sincero, sabe? Acho muito difícil. É pra jogar um ou outro, né? Mas entendo também que teve um jogo quinta-feira, né? Foi um jogo pesadíssimo, acabou meia-noite, isso aí dá pra entender. Então, é urgente reforçar o elenco pro ano que vem. E o Felipe Luiz faz as substituições. Coloca Samuel Lino, Arrascaeta e Pedro, né, o ataque titular, e o Flamengo passa a criar algumas chances e perde. Dos 30 minutos até o final do jogo, o Flamengo perde 4 chances de gols, sabe? Assim, é bizarro a dificuldade que a gente vem enfrentando nesses últimos jogos para fazer gol. Foi assim contra o Grêmio, foi assim contra os Estudiantes, que inclusive, né, tô confiante para esse jogo de quinta-feira, tá? Tô bem confiante, mas assim, mata-mata, é jogo para você, tem a chance, o nome já diz, né, mata-mata, tem a chance, já mata o adversário logo na sua casa. E devido à incompetência, dificuldade, falta de atenção, erro de tomada de decisão nessa última bola, o Flamengo, nesses 3 jogos, Grêmio, Estudiantes e hoje contra o Vasco, não consegue um resultado bom, sabe? E isso aí nos pontos corridos vai ser perigoso demais. Por exemplo, o Palmeiras, se vencer o jogo deles, que eles estão atrasados, provavelmente nesse jogo vai ter um pênalti pro Palmeiras, isso aí é fato, né? Já teve um pênalti roubado ontem contra o Fortaleza. Se o Palmeiras ganhar, fica na nossa frente. Aí nós vamos ter que ir pro confronto direto, que é o jogo no Maracanã. Sinto também, principalmente no segundo tempo, que o Flamengo sai do seu plano de jogo. O plano de jogo do Flamengo é o quê? É toque de bola, ficar com a bola, jogar a bola para um lado, inverter para o outro, envolver o adversário. Sinto que em alguns momentos os jogadores, não sei o que acontece, taticamente eles têm um apagão, assim, fica dando chutão para frente, pega a bola, e isso aí hoje para mim foi muito evidente no jogo de hoje. Quando é para acelerar o jogo, não acelera, e quando é para segurar um pouco, quer forçar o passe, sabe?
E então, assim, mais um péssimo resultado no Brasileirão. Péssimo. Um empate contra o Grêmio e esse empate. Dois times que estão na parte de baixo da tabela. O Flamengo era para ter feito 6 pontos, fez 2. E com isso o Palmeiras já encostou. O Cruzeiro também, que não me preocupa muito, mas está vindo. Então, assim, pontos corridos não dá para dar sopa. Principalmente tendo um adversário como o Palmeiras, né, que é difícil de perder pontos. Além do mais, com tanto de pênaltis que eles vão ter agora até o final do ano. Então é um sinal de alerta para o Flamengo, para os jogadores, para a comissão técnica e para a diretoria, sabe? Essa questão tem que... O Felipe Luiz tem que resolver essa questão. Tudo bem, por exemplo, aquele gol que o Pedro perde no cruzamento, que ele entra no meio da zaga do Vasco, que a bola quica. Ali tem que fazer o gol, velho. Sabe? No lance que a bola sobra pro Samuel Lino, sozinho de cabeça. Ele cabeceia errado, ele cabeceia pro chão, entra com vontade, cabeceia direto pro gol. Tava fácil, a defesa do Vasco tava toda perdida, tudo bagunçado, o goleiro não sabia onde que ele tava. Aí o Samuel Lino cabeceia errado pro chão, o zagueiro do Vasco lá se confunde, sobra pro Pedro, que não consegue fazer gol. Também falta um pouquinho de sorte no chute do Saul. O Saul bate totalmente colocado, consciente, a bola explode no travessão. Então, assim, corrigir isso, sabe? Os jogadores têm que ter calma para fazer o gol, consciência, ver o que está acontecendo. Mas o que o Felipe Luiz, como eu disse, mas o que o Felipe Luiz pode consertar, né? Já que ele não está dentro de campo? Ele pode consertar as tomadas de decisão. Treinando situações reais de jogo. No dia a dia, com certeza eles treinam, mas tem que treinar mais. Pegar, né, infelizmente, pegar o Plata, Luiz Araújo, quando vocês estiverem aqui, nessa situação de jogo aqui, vocês têm que fazer isso, treina, sabe? Porque são jogadores com QI baixo, QI futebolístico baixo. Então não dá para deixar assim, por conta deles. Tem que especificar, você vai fazer isso e isso. Mas enfim, quinta-feira tem jogo importante pela Libertadores. Talvez, né, o Flamengo poderia ter entrado com o time titular, com o Pedro, com o Arrascaeta e com o Samuel Lino. Talvez, mas é maratona insana de jogos. Então, isso aí eu não coloco nas costas, não reclamo, porque a comissão técnica está lá, sabe muito melhor do que eu. O que eu reclamo, e está ficando evidente para terminar, o nosso elenco é frágil, sabe? É frágil. Não, Plata, Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique, na minha opinião, para o ano que vem, pode dispensar e trazer jogadores mais efetivos, sabe? Porque jogador, cara, tem que tomar a decisão correta. O Flamengo fica muito com a bola para não tomar a decisão correta e fica esse jogo morno. Mas enfim, né, acho que todo mundo viu. O Flamengo criou mais chances, mais um jogo que não consegue fazer gol, mais um jogo que a gente sai com resultado ruim. Agora é descansar o time. Eu acho que o mais importante é descansar, recuperar, para que a gente fazer um ótimo jogo e classificar para a semifinal da Libertadores. E domingo vai ter outra predeira contra o Corinthians lá em São Paulo. Vamos ver como é que o Flamengo se comporta. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.